10 leprosos. Os 10 chegaram em Cristo e disseram assim: nós queremos ser curados. Jesus olhou para eles e disse assim: vão ao sacerdote. E a Bíblia diz assim, que eles, saindo para o caminho para ir cumprir a palavra que Cristo disse a eles, eles foram o quê? Todos foram curados. Todos foram curados. O que significa isso? Que a palavra clama por obediência até você obedecer, mas depois que você obedece, ela clama por justiça. Vou falar de novo, você não entendeu. Você não pegou isso aqui. Eles não foram curados, pastor Rodrigo. Eles não foram curados. Jesus não disse assim: vocês estão curados. Jesus disse: vão ao sacerdote. Por quê? Porque tem palavra que Deus vai colocar para você que não vai te curar na hora. Vai te curar quando você começar a obedecer, a dar o passo e Deus coloca o chão. É você fazendo e Deus fazendo. É você agindo e Deus reagindo. Você age e Deus reage. Deus é Deus na tua vida. Então, enquanto você ouve uma palavra aqui, você está ouvindo uma palavra. Esta palavra está clamando por obediência. Quando você obedece ela clama por justiça. Sabe o que ela diz? Ela diz assim: agora nós temos que cumprir, porque quem deve para ele agora é o reino. Eu tenho uma palavra para dar ao teu coração. Tem muita gente aqui que a palavra está clamando por obediência. Obedece que a justiça vai vir. Obedece que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Obedece que Deus vai fazer coisas grandes, extraordinárias, coisas que você nunca viu e nunca ouviu, que o teu coração nunca sentiu. Tem palavras que Deus já disse para você aqui nesse altar, em outros altares, em lugares que você não imagina, em lugares, pontos de ônibus. Ei, Deus está falando comigo. Em lugares que você ouviu uma palavra, mas não obedeceu. Talvez não deu crédito por causa do pregador, por causa da pessoa que estava, mas Ele está dizendo: esta palavra clama por obediência. E quando você obedecer, vai clamar por justiça sobre a tua vida, e você vai receber aquilo que Deus tem para você. Os passarinhos, qual é a mentalidade dos passarinhos? Eles não semeiam, não juntam em celeiros, e nem não semeiam, não colhem e nem juntam em celeiros. Essa é a mentalidade do passarinho. Ele quer comer tudo. Uma pessoa que tem mentalidade de passarinho chega para um empresário e diz assim: eu quero trabalhar para você. E ele diz assim: o que você quer fazer? E ele vai dizer: quanto é que você vai me pagar para fazer o que eu tenho para fazer para você? A mentalidade de um provedor chega num ambiente e diz para a pessoa: eu quero trabalhar para você. E a pessoa diz: quanto você quer ganhar? Ele disse assim: a pergunta não é quanto eu quero ganhar, é quanto eu preciso pagar para o Senhor, para trabalhar para o Senhor, para viver algo extraordinário. Eu quero se tornar alguém dessa empresa. Eu quero se tornar alguém. Por quê? Porque quem supre a necessidade do ambiente que está com o dom que Deus deu, Deus tira ele da prisão financeira e se assenta no trono. Você não ouviu? José estava no Egito, dentro da prisão. Ele supriu a necessidade do ambiente que ele estava. Dentro da prisão, ele tinha quem? 2 homens sonharam. Ele tinha um dom de interpretar sonhos. Supriu a necessidade do ambiente que ele estava. Quando você supre a necessidade do ambiente que você está, com o dom que Deus te deu, Deus gera uma necessidade no palácio para que você vá suprir também. Quem supre a necessidade do ambiente que está, sai da prisão financeira e vai se assentar no trono. Montar uma farmácia de frente com outra farmácia é inveja. Montar um posto de combustível de frente de outro posto de combustível também é inveja. Ache um lugar que tem necessidade de um posto de combustível, necessidade de uma farmácia, e você vai ver que a tua vida vai mudar, a tua vida vai ser extraordinária. Quando você pega o livro de Levíticos 19, a Bíblia diz assim, que ele não podia colher, está aqui a cerca. Então passava-se alguém num percurso de 1,5 metro, onde a pessoa podia chegar até aqui e alcançar a mão e pegar do fruto da vinha ou do próprio milho, qual for a semente da azeitona. Por que Deus estipulou isso? Estipulou para que o pobre, o estrangeiro, a viúva, o órfão que estivesse passando perto da tua colheita tivesse acesso à tua colheita. Por quê? Porque Deus tem compromisso com os passarinhos. Sabia que você também é um passarinho de um provedor? Às vezes nós somos os passarinhos e nós temos que ser providos. E a Bíblia diz então que se Deus alimenta os passarinhos, Deus tem compromisso com alimentar. Vou te contar uma coisa. O judeu, está no livro, o judeu não come de maneira nenhuma, pastor. Se o fruto da árvore dele cair no chão, ele não come. Diga por quê?
Porque de maneira nenhuma ele vai pegar aquela provisão do passarinho. Ele está tomando a provisão do passarinho. Deus disse que dá para aqueles. Deus disse, ele disse assim, ó, o judeu sabe que ele toma da onde? Da fonte, da própria árvore. Quem come do chão é aqueles que estavam no Egito, mas aquele que está na presença de Deus e está no reino, ele come da fonte, ele come do céu. Então, ele entende o seguinte: se eu pegar desse fruto que caiu no chão, eu estou roubando a provisão do passarinho. Então, olhe para mim, como eu aplico isso hoje na minha vida? Você precisa deixar uma parte do teu salário, ter acesso às pessoas que têm necessidade perto de você. Quem tem aqui uma casa que tem bastante grama na casa? Levanta assim sua mão. Isso. Vejo 3 pessoas aqui. Preste atenção. Quando você é um provedor, tem alguém clamando perto de você para cortar a sua grama. Mas a mentalidade de passarinho come a semente. Sabe o que ele faz? Compra um cortador de grama, corta a grama para não pagar para alguém cortar. Ei, você não pode aceitar ser mentalidade de passarinho, isso é mentalidade de provedor. A minha esposa, ela sempre, quando nós começamos nossa vida, ela falava assim: você tem que trocar essa lâmpada, você tem que trocar essa tomada, você tem que trocar isso, você tem que trocar aquilo. E eu disse: está amarrado em nome de Jesus, não tem que trocar nada. Deus me levantou como um provedor. E o irmão não tinha nada. Pensa num cara que estava começando no evangelho, mas Deus já tinha colocado uma semente dentro do meu coração. E eu dizia assim para ela: ó, chama alguém que mexe com parte elétrica, vamos pegar o dinheiro e vamos pagar para eles, porque eu não sou um passarinho, eu sou um provedor, não vou arrancar a provisão do passarinho. Toda pessoa que quer fazer tudo em casa, ela está arrancando a provisão do passarinho. E eu tenho um exemplo para te dar. O nome dele é Gugu Liberato. Foi tirar a provisão do passarinho, caiu de cima, morreu, 70 milhões ficou e está sendo dividido por todo mundo. Os passarinhos estão comendo de qualquer maneira. Não tire a provisão dos passarinhos. Se você é um provedor de verdade, você nunca mais, quando a sua esposa, as mulheres ficam meio bravas comigo quando eu falo, irmão, mas quando a sua esposa falar para você assim, ó, troca aquela lâmpada, você vai falar assim: não, tem um passarinho que está clamando aí, ele precisa comer da bênção. Eu sei que tem. Um dia eu estava pregando isso, pastor. Aí o pastor falou, o pastor gritou, um irmão gritou lá do fundo: os passarinhos também semeiam. Eu falei: mas semeia do resto. Ei, nós não podemos de maneira nenhuma arrancar a provisão do passarinho. É como eu sou empresário no ramo de autopeças. Eu tenho uma empresa também que faz manutenção em transmissões automáticas, câmbio automático. Ei, eu tive um cliente que foi comigo para São Paulo para fazer o curso, para fazer o câmbio do carro dele. Quando nós chegamos lá, eu falei assim: você está querendo arrancar a provisão do passarinho. Não vai dar certo esse negócio não. Fizemos o curso, quando deu 2 dias no curso lá, ele falou assim: ó, pelo amor de Deus, eu tenho que ir embora daqui. César, quando você me cobra para fazer? Isso aqui não é para mim não, não dá certo não. Deus o livre, isso aqui é demais, isso aqui não dá, é muita coisa para entrar no meu coração. Eu disse: é porque você estava querendo tirar a provisão do passarinho. Se você tem a mentalidade de um provedor, a partir de hoje, Deus vai olhar para você e vai fazer sentido o teu salário. Deus te tira muitas das vezes de um salário bom, porque você está tirando a provisão de um passarinho. Deus quer que você o quê? Seja um provedor. Quando você é um provedor, Deus vai colocar pessoas perto de você, você vai começar a ganhar mais. Deus vai falar assim: vale a pena colocar dinheiro na mão desse homem, desta mulher, vale a pena colocar dinheiro na mão deste casal, porque ele tem abençoado muitas pessoas. Amém? Então diga: mentalidade de passarinho, nunca mais. Diga: eu sou um provedor do reino de Deus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Lucas capítulo de número 5. Quero deixar uma palavra ao seu coração sobre provedores. Quem quer receber uma unção hoje aqui sobre a sua vida? Tem óleo ungido aqui, pastor? Pode ungir? Diga: eu quero essa unção sobre a minha vida. A unção dos provedores do reino de Deus vai vir sobre a minha vida. Diga: eu vou ser um provedor em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, Lucas capítulo número 5, está escrito assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, junto estava ele ao lago de Genezaré. Primeira palavra que Deus tem aqui. Você não é comum
as pessoas apertarem a Jesus para ouvir a palavra. As pessoas apertavam a Jesus para serem curadas. Não é comum, você pode ver todas as vezes, pastor Rodrigo, meu amigo, que Jesus estava sendo apertado é porque eles queriam receber uma cura. Mas neste texto a Bíblia diz que eles estavam apertando Jesus para ouvir a palavra. E quando você aperta Jesus para ouvir a palavra, tem milagre para acontecer na tua vida que você nem sabe, nem imagina, nem entende. É maior do que você, é coisas grandes e extraordinárias. Quando você é alguém que aperta Jesus para ouvir a palavra, irmão, coisa boa é quem está ligado no céu. Coisa boa é quem está em Deus. A pessoa que está em Deus vai falar assim: Senhor, usa esse homem, faz esse homem trazer palavras do reino para nós. Faça, Senhor, com que esse homem seja usado por Deus. O pregador está pregando, o levita está louvando. Ele disse assim, como Jacó saiu naquele dia dizendo: eu não saio daqui sem minha bênção, eu também não vou sair daqui sem minha bênção. A minha maior bênção é a palavra de Deus. Quando você aperta Jesus para ouvir a palavra, você está prestes a ver um cenário de provisão sobre a sua vida. E a Bíblia diz que ele viu estar 2 barcos. E eu quero contar um pouquinho da minha história. Ele viu estar quantos barcos? 2. E a Bíblia diz que ele entra num que é de quem? Simão. Ele escolhe o barco de Simão. E o barco de Simão está parado em um lugar seguro. Só que ele não pega nada a noite inteira. Eles pescaram a noite inteira, mas eles o quê? Não pegaram nada, não apanharam nada. Então Jesus olha para eles e diz assim, ó: empresta o teu barco para mim. Simão Pedro, todo feliz, quem é? Jesus. Empresta o seu barco para Jesus. Jesus escolhe o barco dele para tomar emprestado. A Bíblia diz assim: eles afastam um pouquinho da terra e Jesus começa a pregar. Eu fui 3 vezes em Israel. Cheguei nesse lugar onde Jesus pega o barco emprestado com Pedro. Quando Jesus pega o barco emprestado, quando Jesus está pregando a palavra, está sendo apertado, ele sai um pouquinho, deixa todo mundo na terra, sai um pouquinho com o barco e começa a ministrar a palavra. Quando ele começa a ministrar a palavra, o vento pega aquela palavra e leva mais longe. Então, o barco de Pedro estava fazendo com que a voz de Jesus alcançasse mais pessoas. A voz de Cristo, Alex, estava alcançando mais pessoas. Por quê? Porque é acústico. O vento vem, pega a voz e leva mais longe. Quando ela está abafada, ela só pega em redor de algumas pessoas. Mas quando ele sai um pouquinho e começa a lançar a palavra do barco de Pedro, a Bíblia diz que todas aquelas pessoas ouviram a palavra. Jesus cumpre a sua missão, olha para Pedro e diz assim: faze-te a alto mar. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando eu entrego o meu barquinho para Jesus, o qual ele veio hoje aqui escolher o teu, para ser o barco dos provedores. Urabasei, Eremanto. Hoje tem uma bênção especial sobre a tua vida. Hoje Deus vai tocar em pessoas. Hoje Deus vai te dar unção. Você vai fazer negócios além mar. Você vai fazer negócio em euro, em dólar. Você vai fazer negócios em coisas grandes. É assim mesmo, quem é de Deus recebe. É assim mesmo, você vai fazer negócios além mar. Eu profetizo sobre a tua vida. Deus vai te dar muito mais do que você precisa. Deus vai te dar coisas grandes, extraordinárias. Orabasei. E assentando-se Nava da multidão, acabou de falar, e disse a Simão: faze-te alto mar. Irmão, preste atenção, não tem um cara mais parecido que o Simão aqui do que eu. Quando Jesus me encontrou, pastor, eu já estava desistindo, eu estava lavando as redes. Todo mundo olhava para mim e dizia assim: não vai dar certo. A minha família chegou para minha esposa e falou assim: é um bêbado, larga esse homem. O que quer com um homem desse? Só que tem um detalhe: ela orava por um bêbado, hoje ela intercede por um pregador, por um empresário abençoado, bem sucedido, cheio da graça e da unção de Deus, cheio de Deus. Irmão, se você chegar comigo em qualquer lugar, eu vou falar de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você não fala de Deus, aí é contigo, mas eu falo. Vai ter que me engolir, vai ter que ouvir revelação o dia inteiro, é toda hora falando de Deus. Por quê? Porque Deus é na minha vida e Deus tem que ser na sua também. Você tem que ser um barco que leva a voz de Jesus mais longe para as pessoas.
Eu era aquele cara, eu estava lavando as redes, eu estava praticamente desistindo. Todo mundo olhou e falou: não dá certo, tem tudo para dar errado, não aposta nele. Mas Jesus escolheu o meu barco e escolheu o teu também, querido. Quando eles emprestam o barco para Jesus, meu irmão, e Jesus lança a palavra e alcança mais pessoas, Jesus então entra dentro do barco e diz assim: Simão, ei, faze-te alto mar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ele pode pegar alguém que está na beira da praia, pescando no raso, que está lavando as redes, e que pode pegar e mudar tudo e fazer assim, ó, e mudar e dizer assim, ó, a partir de agora não é mais em lugares pequenos, é lugares altos. Faze-te alto mar, Pedro. Quando você obedece uma palavra, irmão, você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, o reino de Deus, o selo está dado, você vai receber a bênção de Deus.